Onde que eu estou gravando? Você achava o quê? Luiz Lázaro, vou... Olha aqui, ó. Aqui no slide, pessoal, vocês vão ver, ó. O que aconteceu aqui no corpúsculo de Pacini? Ele foi deformado pela compressão. A área deformada, ó, a área deformada está aqui indicada na setinha, abriu canais de sódio. Então, essa área despolarizou, gerou uma corrente local e ela foi crescendo, né? Essa área continuou, a deformação continuou. Essa corrente local foi no axônio do neurônio sensitivo, que está interligado aqui dentro. À medida que ele atinge o primeiro nó de Ranvier, aí ele já vai embora, ele já vai ser transmitido lá para a medula espinal. A transdução que você perguntou é exatamente isso aqui, ó. Eu peguei uma força física, que foi a compressão, e transformei numa força elétrica, que é o potencial de ação. Eu transformei uma energia que é mecânica de compressão em uma energia elétrica. Em outra, é um tipo de energia em outro tipo de energia. Isso aí. A maioria desses receptores, eles se adaptam. O corpúsculo de Pacini mesmo é o receptor que se adapta mais rapidamente. Olha a linha pontilhada aqui, ó. Menos de 0,1 milissegundo. Aliás, 1 milissegundo aqui, ó. Ele já se adapta. Ou seja, aquela compressão rapidinho se acomoda e não abre mais canais de sódio. Vai ter que ter uma nova compressão para ele poder ser estimulado de novo. Ele se adapta. Um se adapta muito rápido, como o corpúsculo de Pacini, outro se adapta um pouquinho mais longo, tipo 1 segundo, e outros quase que não se adaptam, como é o fuso muscular e os receptores de articulação. Um exemplo que vocês vão lembrar são os baroreceptores. Vocês lembram em quanto tempo se adapta o baroreceptor lá na aorta? Lembram lá das aulas de funções? Quanto tempo é? 48 horas. 2 dias ele se adapta, ou seja, a gente pode dizer até que ele quase não se adapta, porque é muito tempo, 48 horas. A gente está falando aqui de milissegundos, ó, segundos. O baroreceptor em 48 horas. Deixa eu aqui, para eu escutar a pergunta dela, tem que ir perto. Não, eu só queria saber se esse potencial do receptor, ele já chega no modo de como potencial de ação ou como um estímulo? Não, como chega lá com o potencial do receptor. Chama assim, potencial receptor. Tá, e aí esse potencial receptor gera o potencial de ação no neurônio, no axônio do neurônio sensitivo. Oi? Ai, tem que ficar aqui. É isso. Um potencial de ação. Um potencial de ação. Aí esse potencial de ação vai deformar uma área e aí abre o canal. Não. O corpúsculo de Pacini, ele é estimulado pela compressão. Essa área deformada da compressão abre canais de sódio, gera o potencial no receptorzinho, que, por sua vez, vai gerar o potencial de ação no neurônio. Esse potencial de ação é que vai ser transmitido lá para o sistema nervoso central. Continuando. Então, alguns se adaptam de forma muito rápida, outros se adaptam de forma muito lenta ou nem se adaptam. A figurinha do Berne aqui ela é bem interessante. Ó. Foi feito graficamente, aqui em vermelho é a aplicação de um estímulo
Está embaixo, ó, sem estímulo, aí essa rampinha é a aplicação do estímulo, e em cima é a manutenção do estímulo. Tipo assim, aqui embaixo, nesse primeiro, que é o Meissner, na linha de baixo vermelha, está sem aplicar nada. Aí essa rampinha, quando eu estou começando a apertar e aplicando ainda, aumentando a força. E lá em cima, no platô lá em cima, eu continuei apertado, segurando, mantendo o estímulo. Percebam, isso aconteceu em todos eles, ó, Meissner, Pacini, Merkel e Ruffin. Olha a diferença dos potenciais de ação gerados por cada um deles. Essa linha azul embaixo, esse pauzinho assim, são os potenciais de ação gerados por cada um deles. E foi o mesmo estímulo. Começou do zero, a aplicação, que é a rampa, e a manutenção lá em cima. Veja, o de Meissner só foi sensível durante a aplicação. Na manutenção, ele não foi mais sensível. Então, já sabe que o Meissner é bom para perceber quando eu estou aplicando. Mas se eu manter ele apertado, ele não serve mais. Já o Pacini, ele só é bom para perceber o início da aplicação e o final da aplicação. Nem a manutenção, nem a metade aqui, a graduação subindo, ele também não percebeu. Só o início e o fim. Merkel, ele percebe tanto a aplicação quanto a manutenção. E na aplicação ele tem uma frequência maior. E o Ruffini, ele percebe a aplicação e também a manutenção, sem quase distinguir a aplicação e a manutenção. E lá no cérebro, lá no córtex somatosensorial, chega todas essas informações de uma vez só. E o sistema, né, o córtex somatosensorial, analisa tudo isso junto e diz assim, tem alguém ou alguma coisa comprimindo o braço esquerdo do corpo da pessoa. Com força, ou com pouca força, ou com muita força. Analisando tudo junto. Porque ele vai saber quando iniciou, quando parou a aplicação e quanto se manteve. Com todas essas informações juntas. Lembre-se que tudo vai junto e chega lá no córtex somatosensorial junto. Elas não sentem a dor. Como? Por exemplo, quando eu fui no braço, não senti dor. Então deu alguma coisa a mais aí. Eu não senti nenhuma dor, eu senti sono. Teve alguma coisa a mais que era para sentir. Deve ter sido uma lesão do nervo na... Oi? Não, o osso dói. O osso dói. Deve ter sido alguma coisa aí que bloqueou ou comprimiu o nervo, alguma coisa. Ou radial. É para sentir. Ele tem, então, a aplicação do doutor aumentando a força e a constância, né? Isso. E esse aí também. Só que esse aqui... quando não tem força. Esse aqui tem, assim, é meio que um perdido aí, sem nada, né? Ele percebe até mínimas aplicações. Isso aí. Quem é? Como é o nome dele? O Fim. Tá, Isso aí. Alguém tem me chamado por aqui também. Quem foi? Foi tu? Eu ia só repetir o primeiro. O Meissner. O Meissner, ele é sensível só para a aplicação, quando eu estou aplicando, começando a apertar, enquanto eu estou graduando ainda. Mas se eu mantiver apertado, ele não sente mais. Ele é insensível à manutenção, só é sensível à aplicação do estímulo. Todos mecanorreceptores, todos mecanorreceptores. Agora vocês vão pegar câmeras do celular, povo de casa também. Câmeras, para responder essa questão ali. 1 minuto. Quem não pegar daí de trás, vem aqui na frente.
Atrapalha minha cabecinha de paraibano, Larissa? Conseguiram abrir aí o povo de casa? Sim. Beleza. Continuar apertado. Isso. Quando eu estou apertando, comecei devagarzinho, vou. Isso é a aplicação do estímulo. E agora eu continuo. Apertado. Isso é a manutenção do estímulo. Lá em cima. Parte de cima. Antes sem nada, sem nenhum estímulo, aí a rampinha eu estou aplicando, colocando força, e lá em cima eu mantive a força máxima. Essa adaptação, então, quer dizer que eu vou ter que sempre aumentando esse estímulo. Não, eu tenho que fazer outro estímulo para poder ter outro. Mesmo valor. Ou com outro valor, mas tem que ter outro estímulo. Isso. Fica apertado de novo. Para aquele corpúsculo, sim. Não. Ele volta a ficar zero de novo. Você pode dar outro e ele vai fazer de novo. Então, já, por exemplo, para avaliar vibração, esse é bom. Tem o diapasão. Esse é bom para o passinho, tá vendo? É um bom para avaliar a vibração. Você bate o diapasão e põe na pele. Está sentindo? Tô. Já sabe que o corpúsculo do passinho está funcionando bem. Porque ele se adapta tão rápido que a cada vibração, aquela que vai e volta, ele consegue perceber uma por uma. Vamos lá compartilhar a tela. Já temos 35 respostas. A excitação do receptor sensorial origina uma série de potenciais na fibra nervosa sensorial, culminando com o potencial de ação no neurônio sensorial. O potencial gerador, neste caso, pode ter permeabilidade aumentada da membrana neuronal dos íons sódio, causando o influxo. Qual letra deu? É a letra D mesmo? Isso aí, letra D, 77% acertou. Assinala a alternativa incorreta.
As raízes dorsais dos nervos espinais conduzem informações sensitivas para a medula. Está correto, vamos ver a B. Uma via sensitiva medular decursa, significa que ela cruza para o lado oposto da medula. Também está certo. Decursar é cruzar, né, para o outro lado. A integração entre as funções sensitivas e motoras da medula espinal é também realizada por interneurônios. Acho que está certo também. Via descendente é a condução de impulso nervoso do encéfalo até a medula espinal. Acho que também está certo. Gânglio é um conjunto de corpos neuronais no sistema nervoso periférico. Quando é no central, chama núcleo. No periférico, chama gânglio. Então, a letra E é a incorreta. Certo? Aqui nesse gráfico, pessoal, dá para a gente perceber, só para a gente ter ideia da velocidade de condução das fibras, né? É uma classificação que nos orienta um pouco. Não precisa decorar isso, jamais eu perguntaria isso em prova, mas só para a gente perceber um pouco. Então, já dá para perceber em cima. E quanto maior o diâmetro do axônio do neurônio, maior a velocidade de transmissão. Quanto mais fininho, menor. Ser mielínico é mais rápido do que ser amielínico. E essa classificação aqui geral é A alfa é mais rápido, A beta um pouquinho mais lento, A gama e a teta, acho que é assim, um pouquinho mais lento. Fibras do tipo C são aquelas bem lentas mesmo, que são amielínicas. Aí tem essa outra classificação bem fisiológica também, que é 1A, 1B, 2, 3, 4. Mas elas todas se confundem entre si. A gente geralmente usa essa aqui, a alfa, a beta, a gama. E aí, ó, por exemplo, do fuso muscular, do tendão, da recepção dos folículos pilosos, da vibração, são todas mais rápidas. Já, ó, olha que é lento. Pressão, tato, que mais inespecífico, que não precisa de localização precisa na pele. Dor, coceira, sensações sexuais e de temperatura. Não precisa de tanta pressa. Daí a dor visceral se encaixa aqui, né, com a dor transmitida por fibras do tipo C amielínicas, com a velocidade de transmissão bem baixa. Por isso que demora um pouco para chegar. Aqui é o seguinte, uma terminação nervosa livre, ela tem em torno, o diâmetro dela na pele, em torno de 5 centímetros quadrados. E aí a intensidade do estímulo doloroso vai determinar quantas fibras do nervo que ela está interligada vão ser estimuladas. Um estímulo leve, um estímulo médio, um estímulo grande. Então, vai aumentando o número de fibras estimuladas. E a graduação que nós vamos sentir lá no encéfalo vai ser de acordo com o número de estímulo que chega, né? O número de neurônios estimulados. O estímulo leve, médio e maior, olha, elevado. Outra coisa interessante aqui, ó. Esses marronzinhos são neurônios aferentes e esses amarelinhos são os eferentes, que estão levando lá a informação. Vejam bem, olha o neurônio A em relação ao neurônio 1. Quer dizer, o neurônio 1, quando for estimulado,
com toda certeza vai também causar um potencial de ação do neurônio A. Por quê? Porque ele tem várias sinapses sobre o neurônio A. O neurônio 1, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sinapses sobre o neurônio A. Então, com certeza, o neurônio 1 tem um estímulo supralimiar sobre o neurônio A. Agora vê o neurônio B. Só está recebendo 2 sinapses do neurônio 1. Ou seja, são poucas sinapses do neurônio 1. Se o neurônio 1 se estimular, desenvolver um potencial de ação, só 2 sinapses do neurônio B não vão ser capazes de desenvolver um potencial de ação no neurônio B, mas vai deixar ele facilitado, vai deixar ele semi-despolarizado. Então, a gente diz que é um estímulo sublimiar. Se por acaso chegar um outro estímulo do neurônio 2, que tem 2 sinapses aqui, se coincidir o estímulo do neurônio 1 e do neurônio 2, aí o B sim vai desenvolver um potencial de ação. Está somando aí o estímulo dos 2 neurônios aferentes. Então, é uma coisa comum de ocorrer na sensibilidade de forma geral. Outra coisa comum é divergência de sinal no mesmo trato, ou seja, um neurônio que estimula 2 neurônios, que por sua vez cada um deles vão estimular outros 2, cada um deles vão estimular outros 2, ou seja, no mesmo trato você vai ter vários neurônios sendo estimulados e sendo transmitidos no mesmo trato, lá para frente. E você pode ter tratos diferentes, múltiplos tratos. Neurônios que, quando estimulados, aqui na medula espinal, volta para o músculo, né, o arco reflexo, por exemplo. Um volta para o músculo e o outro vai lá para cima, para o encéfalo, para a gente entender o que aconteceu. Foi um martelinho, um teste neurológico lá, quando eu estou martelando o tendão patelar. São tratos múltiplos. E também existe a convergência de sinais. Quando eu tenho com a mesma origem, eu tenho vários axônios, mas com a mesma origem, ou seja, vem do mesmo córtex ou do mesmo núcleo, chegando a um neurônio, tipicamente o que acontece na medula espinal, né, com a mesma origem, ou pode ter origem diversa, né? Um vem do cerebelo, um vem do córtex, outro vem do tálamo. Chega aqui a um neurônio medular de várias origens diferentes, mas está convergindo o sinal para um neurônio. Você pode ter na mesma aferência um caminho que é excitatório e um caminho que é inibitório. Isso é muito comum na aula de motor, né, da neurofisiologia motora. A gente vai ver no reflexo de extensor cruzado. Reflexo extensor cruzado. Porque, veja, se eu estiver andando e pisar aqui no prego, eu preciso levantar o pé, tirar o pé da lá do prego. Mas para que eu faça isso, é preciso que a minha musculatura flexora do joelho, do quadril, do tornozelo, dorsiflexora do tornozelo, seja excitada para eu tirar o pé do chão. Mas para fazer flexão, a musculatura extensora tem que ser inibida. A extensora do quadril, a extensora do joelho e a flexora plantar do tornozelo tem que ser inibida. Então, o mesmo sinal que num trato, num caminho, faz a excitação e no outro faz inibição. Isso também é muito comum de acontecer. E os famosos circuitos reverberantes. Esse aqui é o mais comum, né? São circuitos que eles são retroalimentados. Eles próprios se retroalimentam. Então, isso aqui prolonga o tempo de estímulo. Então, um estímulo foi dado aqui, nesse tempo, no gráfico, nesse tempo aqui inicial, e ele se prolonga por um tempo maior, vários milissegundos, até chegando até segundos, porque ele tem circuito que retroalimenta, né, circuitos reverberantes. Também muito comum, a maioria dos nossos circuitos cerebrais, motores e sensitivos são desse tipo aqui, para ele demorar um pouco mais, né, para ele passar mais tempo atuando.
Tipo os reverberantes. Oi? Ele retroalimenta-se. Oi? Como é que ele para, então? Em tese, Vamos começar do mais simples aqui, ó. Em cima. Essa sinapse fez aqui descarregou o seu neurotransmissor para essa. Estimulou. Esse segundo neurônio emite um axônio colateral de volta para cá, estimulando, né? Deixando essa sinapse facilitada, para que essa sinapse que vem dali consiga passar com mais facilidade. Ou seja, é uma facilitação. Aqui, ó, essa facilita, esse colateral facilita esse, que por sua vez facilita esse, e esse aqui ao mesmo tempo. Então, é a facilitação da facilitação. E vai ficando cada vez mais complexo. Ele é autoalimentado, vamos pensar assim. Professor, não dá para ver aqui em casa, não. Ele é só para aumentar o tempo da resposta. Para um estímulo, ficar mais tempo respondendo. De casa, aí vocês falaram alguma coisa, mas eu não escutei. Pergunto de novo. É porque não estava dando para ver o que você estava fazendo no quadro. E dá para ver pela câmera? Pequenininho, né? É porque está muito claro. Tá muito o quê? Fica muito claro e a gente não consegue enxergar direito o que o senhor está escrevendo, por exemplo, no slide, entendeu? Fica todo branco. Tá. Deixa eu só descompartilhar para vocês verem aqui rapidinho. Eu escrevi aqui, ó, só esse pedacinho aqui, para dizer que um estava retroalimentando o outro. Não, é tipo assim, não dá para enxergar. Não sei se apagar a luz, talvez. Deixa eu ver. Agora dá? É porque eu fiz com pincel vermelho. Não, é o foco. A luz fica... Para ver o slide. Não dá nem para ver nenhum slide que tá no quadro aí. Se deixar só assim, não dá para ver. Tá. Eu tô vendo aqui no meu computador, tá bem brilhoso mesmo. Não dá, não. Enfim. Mas eu tinha feito só um desenhozinho pequenininho. Nesse primeiro de cima, eu tinha feito só contornando esse vermelhinho que tá aí, nessa primeira linha de cima, no primeiro slide de cima. Não tinha feito nada demais, não. E os sentidos somáticos, como é que a gente classifica-os? Nós temos as sensações mecano-receptivas, que é o tato e a posição do corpo. Gente, quando fala posição do corpo, parece que é até uma brincadeira, né? Mas não é. Eu tenho que estar de olho fechado e, de olho fechado, eu tenho que dizer como é que está a posição do meu corpo. Eu tenho que saber. Ó, o meu braço está aqui abduzido a 90, o ombro direito está abduzido a 90 graus, de olho fechado. Parece uma coisa boba, mas para quem tem um déficit neurológico, né, o pessoal que trabalha aí sabe, é uma dificuldade enorme para o paciente localizar o seu próprio corpo no espaço. E perde isso. Quem é que dá isso? Os mecanorreceptores articulares, musculares, que informam constantemente, aqui bem atrás, na parte mais posterior do lobo parietal, como é que está o seu corpo em relação ao espaço, né? Ao meio ambiente. Sensação termoreceptiva, frio, calor, sensação de dor, lesão dos tecidos. Esteroceptiva são a superfície do corpo. Proprioceptiva é o estado físico do corpo, que é das articulações e músculos. E interoceptiva dos órgãos, né, das vísceras. Aqui é importante chamar a atenção da pele glabra, que é na ponta dos dedos e dos lábios, que é uma região muito sensível. Tem essas regiões chamadas aqui cúpula de Higo, que tem vários corpúsculos de Merkel e Meissner. E aí essas regiões são extremamente sensíveis. Então a chamada pele glabra, que é a ponta dos dedos e ao redor da boca, os lábios, é mais sensível do que qualquer outra parte da nossa pele, da nossa região do corpo. Muito sensível. Vou fazer até um experimento com vocês daqui a pouco.
Agora, como é que essas sensações, tato, de pressão, de dor, de calor, de frio, são transmitidas do corpo até lá no encéfalo, até lá no córtex somatosensorial? Existem duas vias principais. Isso é importante conhecê-las. Existe um sistema da coluna dorsal da medula, lá no funículo posterior, substância branca da medula, e existe um sistema da substância branca anterolateral da medula espinal. Então, o sistema da coluna dorsal, que continua com o leminisco medial, e o sistema anterolateral, que são bastante diferentes entre si. O do sistema da coluna dorsal, que é a substância branca lá atrás da medula espinal, tem velocidades de transmissão mais rápidas, de 30 a 110 metros por segundo. Já o anterolateral, um pouco mais lenta. Então, a gente já sabe que são neurônios mais fininhos, menos mielinizados. E aqui são mais grossos e mielinizados. O que é que vai de informação pelo sistema dorsal, da coluna dorsal? Sensações táteis com alto grau de discriminação. Ora, se tiver uma formiga andando aqui no meu braço, eu de olho fechado, se eu estiver no quarto dormindo no escuro, eu vou saber onde é que ela vai estar exatamente. Se eu for coçar, eu vou exatamente no local. Então, um alto grau de discriminação. Isso não é só nosso. Qualquer mamífero, o cão lá vai com a patinha coçando exatamente onde a pulga está. Um alto grau de localização. Sensações que requerem graduações finas de intensidade. Então, se é uma coisa leve, se é uma coisa média, se é uma coisa mais forte ou menos forte, também é necessário ir por esse sistema. Sensações físicas como vibração. Vibração é uma coisa altamente específica, que exige uma velocidade de transmissão enorme, porque é uma coisa muito frequente. Movimento contra a pele, posição das articulações, pressão relacionada à grande discriminação, intensidade de pressão. Então, aqui as coisas são mais rápidas e mais precisas, a localização do corpo. Já no sistema anterolateral, é dor, sensações térmicas de calor e frio, tato e pressão grosseiro, não tão discriminativo, eu tenho apenas ideia. É no braço, no antebraço direito. Mas eu não sei exatamente onde é. Uma dor em queimação no antebraço esquerdo. Mas não tem uma localização tão específica como se fosse a formiguinha andando no braço, que é transmitido por essa via aqui. Fala, Cristiane Valéria. Não, do dorso ainda é pelo lado esquerdo, pela coluna dorsal. Só que ela é um pouco menos sensível do que na ponta dos dedos. Porque, lembra, o pessoal que estava colocando direto na internet, quando você coloca no papel, desenha, aí a pessoa tem que reproduzir o desenho, ela não consegue sentir. Exatamente. Tem que ser a letra bem grande para ela conseguir e tal. Eu vou fazer um experimento com vocês daqui a pouco. Cócegas e prurido também é por essa via da anterolateral, e sensações sexuais também por essa via anterolateral. Vamos aqui conseguir distinguir a via coluna dorsal. Olha como é que ela é interessante. O neurônio sensitivo entra sempre pela coluna dorsal, né, pelo corno posterior da medula, e veja, ele se divide em duas perninhas, dois axônios aqui. O corpo celular dele está aqui no gânglio paravertebral. Uns terminam aqui na lâmina 3, lâmina 2, lâmina 1, lâmina 3, lâmina 4, e vão formar os tratos espino-cerebelares, espino sei lá o quê. São tratos mais locais ou vão direto, para o corno anterior da medula, se comunicar com os neurônios motores. Então,
Então, já sabemos que o arco reflexo, não tem um arco reflexo, aquele que a gente dá um chutezinho assim quando bate, é por essa via também. Entra por aqui, ó, vem direto para o neurônio motor. E aí o que nós estamos falando hoje, que é da sensibilidade, é pela outra perninha do neurônio. Essa que sobe aqui, ó, pelo corno posterior, pela coluna dorsal. Tá vendo aqui, ó? Coluna dorsal, da substância branca dorsal da medula espinal. E percebam, ele sobe pelo mesmo lado que entrou. Vai subir toda a coluna, toda a medula espinal, ipsilateral, do mesmo lado de onde veio o estímulo. Olha lá, ó, fiz lá uma coscazinha no pé, ou na mão. Ele chega na medula, corno posterior, aí vai coluna dorsal, sobe, vem até o bulbo. No bulbo, ele vai fazer conexão, uma sinapse, com um segundo neurônio de segunda ordem, lá nos núcleos dorsais do bulbo, que é o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Então, ali faz conexão o mesmo neurônio, um único neurônio, veio lá do pé, passou pela medula, subiu até o bulbo. Só aqui que ele vai fazer conexão com um segundo neurônio, que é o neurônio de segunda ordem. Aí, esse neurônio de segunda ordem, no bulbo, cruza para o lado oposto. Só lá no bulbo que ele vai cruzar para o lado oposto. E agora vai subir até no tálamo como leminisco medial. Leminisco medial, portanto, vai do bulbo até no tálamo, no núcleo ventrobasal do tálamo. No núcleo ventrobasal do tálamo, ele vai fazer sinapse, ó, com neurônios de terceira ordem, ou seja, um terceiro neurônio, que vai sair do tálamo e aí sim vai até no córtex somatosensorial, lá no cérebro, na parte mais superior. Então, são 3 neurônios o caminho percorrido pela informação. O neurônio periférico, lá que vai da pele até no bulbo, conexão com o neurônio de segunda ordem, aí esse cruza para o lado oposto, aí sobe até o tálamo como leminisco medial, ali faz conexão com um terceiro neurônio, e esse vai do tálamo até no córtex, né, do tálamo para o córtex como um neurônio de terceira ordem. E aí chega no córtex hematosensorial, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3. São esses 3 aqui, que são as áreas de Brodmann, né, de Brodmann, do córtex cerebral. A área 3, 1, 2 aqui, que é a área somatosensorial. É o giro pós-central. Esse aqui em azul, nessa figura de baixo. E está tudo separadinho, né? Existe um homúnculo de Penfield. De cada área no giro pós-central, de qual região é responsável por qual tipo de sensibilidade. Que é isso aqui, ó. Olha o hemisfério cerebral. O pé e a perna, né? O pé, o membro inferior, lá na fissura cerebral. Depois vem a coxa, o tronco lá em cima. Aí desce o membro superior. Aí vem uma área enorme para a mão. Por isso que a ponta dos dedos é bem sensível. E uma área enorme para a face, com um lábio aí enorme também. E aqui é a língua e a parte inferior da garganta. Então, se você estimular qualquer áreazinha dessa aqui do corpo, você vai ter a sensibilidade de cada uma dessas áreas separadamente. Tudo isso contra lateral, tá? Essa sensibilidade aqui é daquele lado do corpo. Aqui nesse hemisfério esquerdo, está recebendo as informações do hemicorpo esquerdo. Tá? Que é cruzado. Cruza onde? O bulbo. Certinho?
O segundo neurônio vai do bulbo até no tálamo, o núcleo ventrobasal do tálamo. Pessoal, câmeras à mão, mais 2 questões. Pessoal de casa, alguém abriu o microfone, pode perguntar. Aqui, então eu posso falar que se eu tiver uma lesão na medula abaixo do bulbo, eu vou perder essa sensibilidade do lado que foi cometido. Foi acima do bulbo, eu tenho uma perda contralateral. Exatamente. Dessa sensibilidade aí, porque tem a outra, tá? A anterolateral já cruza lá embaixo na medula. Entendi, beleza. Aí fica meio confuso na hora da sensibilidade. Que horas são? Eita. Vamos correr, vamos correr. Conseguiram abrir? Por isso que esse é o sistema, gente, que é mais discriminativo, que eu consigo dizer exatamente onde está partindo o estímulo. Porque olha como é lá na figura anterior, ele é muito discriminativo. Eu sei exatamente onde está chegando lá no cérebro. Se é na palma da mão, se é no dorso da mão, no braço, no cotovelo, tudo vou saber. Alguém tem clipe? Eu preciso de 2 clipes. Ou palito, mas palito de dentro ninguém vai ter, né? Um aqui a Larissa tem. Uma coisa pontiaguda eu preciso, na verdade. Tá bom isso aqui. Posso corrigir já? Vamos ver. R$ 34 responderam. Qual região específica do sistema nervoso central está envolvida na retransmissão de informações como tato e dor e usa preferido para o córtex cerebral? Com certeza o tálamo, né? Com certeza o tálamo, 80% de vocês acertaram. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelos sentidos do olfato podem ser classificados como quimioreceptores. Eles percebem o odor que vem no ar, né? A substância química daquele odor que está dispersa no ar. Certo? Deixa eu ver o que tem aqui nos próximos slides. Tá. Dá para terminar. Aqui só mais para a gente saber, assim, mas é uma coisa bem detalhista que eu coloquei aqui, ó. No córtex cerebral, lá na substância cinzenta do córtex cerebral, as 6 camadas de neurônio que nós temos.
A camada 4, cadê ela? A camada 4 é essa aqui. É a que recebe todas as informações, então tudo que vem do tálamo chega na camada 4. Tudo é a camada que recebe. A1 e A2, estava aqui em cima. A1 e A2, ela recebe sinais inespecíficos, centros subcorticais. Neurônios da 2 e da 3 enviam axônio para a mesma área, só que do lado oposto do cérebro, via corpo caloso. E a área 5 e 6 é a parte eferente do córtex. Tudo que sai do córtex para ir lá para baixo, né, para o tronco cerebral, para a medula espinal, para qualquer outro núcleo, sai das camadas 5 e 6. São neurônios maiores, neurônios piramidais, né, formam o sistema piramidal. Enfim, são neurônios maiores porque vão emitir axônios bem grandes, né? São neurônios maiores. Se você tiver uma lesão nessa área somatosensorial, lá no córtex somatosensorial, tipo um AVC, você vai ser incapaz de localizar diferentes sensações e de localizá-las. Grosseiramente você consegue até, mas especificamente, bem direitinho, não consegue. Se eu colocar em cima do seu corpo um objeto pesado, outro leve, você não consegue distinguir qual é o mais pesado e o mais leve. Se eu der dois objetos, um pesado e um leve, na mão, assim, com o olho fechado, você consegue dizer qual é o mais pesado e o mais leve? Ele não consegue dizer qual é o pesado e o mais leve. É incapaz de avaliar os contornos do objeto, se ele é arredondado, se ele é mais quadradinho, tudo de olho fechado. Incapaz de avaliar a textura, né? Se é liso, se é rugoso, também ele perde, né? Então, veja quanta coisa que você perde aí se você tem uma lesão do córtex somatosensorial. Aqui, isso que eu queria fazer o teste com vocês, né? A distinção entre dois pontos de estímulo. Queria um voluntário aqui na frente. Deixa eu tirar aqui para deixar só na câmera. Um voluntário que esteja aí, uma menininha, esteja com um ombro assim, bem, Eduardo. Um ombro assim aqui, levanta assim. Primeiro de olho fechado, ó. Vem para cá para o povo da casa ver. Eduardo vai estar com o olho fechado, né? Eu vou pegar a mão dela e vou colocar aqui no dedo dela, na ponta do dedo. Eu vou ter a opção, eu vou colocar só uma pontinha ou duas, tá? Você vai ter que dizer, tem um clipe ou dois clipes. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui o estímulo, você vai dizer se tem um ou se tem dois. O olho fechado. Um só. Um só. Tá. Agora você vai dizer quantos tem. Espera aí, eu estou ajeitando o negócio. Fala. Tem dois. Veja, tem dois, mas estão bem próximos. Tem 2 milímetros de distância entre a ponta de um e a ponta de outro. Pode abrir? Pode abrir. Agora você vai ficar de costas. De olho fechado também. Vou só levantar aqui um pouquinho. Teu ombro. Agora você vai dizer também a mesma coisa. Se tem um ou se tem dois, tá? Vai lá. Tem um. Tem um encostando só na perna. Tá bom. Pode ver? Nossa Senhora. Com essa distância aqui, ó. Falei 5 centímetros, mas não tem. Tem uns 4 centímetros aqui. Ela percebeu só um. Então, veja. E no dedo estava assim. Pode sentar. No dedo teve 2 milímetros. E ela percebeu que tinha 2. Então, isso é o que é
o grau de sensibilidade que nós temos. Na pele glabra é aqui na ponta do dedo e ao redor dos lábios, e o restante da pele que tem uma sensibilidade muito menor, né? E por isso que a distinção entre 2 pontos vai depender de qual pele, de qual região a gente está falando. E, continuando, depois vocês pegam aqui as donas dos clipes, Larissa e a menina. Vamos para frente, senão a gente não acaba. Sentido de posição, mais ou menos a mesma coisa, né? O nosso corpo, né? O nosso cérebro, nosso sistema nervoso, distingue o posicionamento do meu corpo de acordo com a análise que ele faz de vários tipos de receptores. Desde os receptores táteis e cutâneos da pele e de articulações, como o fuso muscular, como os dos tendões dos músculos e os de Pacini, que são da parte mais profunda da pele. Então, ele analisa tudo isso para dizer qual o posicionamento do meu corpo, de olho fechado, em relação ao meio ambiente, em relação ao espaço. E aqui vem o outro segundo sistema, que é o sistema anterolateral. Como é que ele funciona? O neurônio entra por aqui, mas veja, ele já entra pelo corpo posterior, né? A mesma coisa. Ele já cruza para o lado posterior, aqui mesmo na medula, e já sobe a substância branca anterolateral da medula, já cruzado. Ele já sobe, já cruzado. E qual é o caminho que ele faz, né? Então, ó, aqui foi calor, né? Odor aqui pela vela no dedo da mão ou do pé, entrou pelo corno posterior, cruzou pela comissura anterior da medula, já sobe cruzado pelo sistema anterolateral. Quando chega no bulbo, veja que ele emite vários axônios colaterais que ficam aqui no bulbo e na ponte. Então, no tronco cerebral, ele deixa já muitas informações, principalmente de dor. É tanto que, lá aquele slide anterior que eu falei de quando há uma lesão do córtex somatosensorial, o paciente não tinha capacidade de sentir dor, ele continuava sentindo dor, porque a dor não precisa ir até lá em cima, no córtex somatosensorial. A dor você sente aqui mesmo no tronco cerebral. O animal descerebrado continua sentindo dor, porque a dor é do tronco cerebral, graças a essas conexões que o sistema anterolateral já faz com o bulbo. Só algumas fibras que realmente vão até o tálamo, né, mesencéfica também, algumas fibras, vão até o tálamo, e do tálamo eles são retransmitidos lá para o córtex somatosensorial. Mas só algumas. Não é igual o outro sistema que vão todas lá para o córtex somatosensorial. Aqui só algumas vão lá até o córtex. Por isso que aqui a discriminação é bem grosseira, né? Não é exatamente onde é, como é no sistema dorsal. Essa aqui, a discriminação é bem menor. Oi? Não, na medula. Ela só ocorre na medula. Ó. Já cruza aqui, pela comissura anterior. Já sobe cruzado, desde a medula. No bulbo já chega lá, já do outro lado. E aqui são os dermátomos. Vocês já viram falar, né, dos dermátomos? São a faixa de pele de responsabilidade, cuja sensibilidade é de responsabilidade do nervo espinal. Então, o melhor posicionamento para entender os dermátomos é assim, ó, posição de gato, ou de 4, né? Por quê? Essa é a posição do embrião, quando isso aqui é formado. Fica retinho a linha. Quando está em pé, as linhas ficam meio oblíquas. Então, assim é mais fácil de ver. E você vai ter, ó, todas as faixas de pele de responsabilidade de cada segmento medular.
desde C1 até S5, que é lá no bumbum. Veja, o pé, você pensaria que seria a última parte? Não é. Porque lá no embrião, lembra, o membro, lá quando o embrião está se desenvolvendo, o membro inferior brota acima do bumbumzinho do embrião, não é? O broto do membro inferior. Por isso que ele é S1. Ó. A última parte mais inferior do embriãozinho é bumbumzinho do embrião, que aí é S5. É a sacral 5. Tipos de dor, para a gente encerrar. Dor rápida é pelo sistema da coluna dorsal, é a dor em pontada, dor em agulha, dor aguda, dor elétrica, é a dor da perfuração, é a dor como é que chama? Transportada não. Transmitida de forma rápida pelo sistema da coluna dorsal. A dor lenta, ó, uma é de 0,1 segundo, a outra é de 1 segundo, que é a dor em queimação, a dor persistente, a dor pulsátil, a dor nauseante, a dor crônica, a dor visceral, ela é pelo sistema anterolateral, que, portanto, é mais lento. Rapidinho, volta aí na última imagem. Por exemplo, quando uma pessoa faz aquele tipo de cirurgia para parar de sentir dor nas costas, se ativa um desses nervos, ela vai parar de sentir dor nessa região que aparece aí, por exemplo, se ela desativar L5, ela vai parar de sentir também dor nessa região do pé? Eu não sei que cirurgia você está fazendo. Risotomia. Vai tirar dor nas costas. Eu precisava saber que tipo de cirurgia, que tipo é descompressão. É risotomia. Se for só naquela raiz, né? Depois que o nervo sai da medula, aí só aquela raiz, só aquele segmento vai deixar de sentir. Porque se for lá na medula, vai ser dali para baixo. É mais complicado. Não é provavelmente essa a cirurgia, né? Essa cirurgia que você está falando é só da raiz, depois que o nervo sai lá da medula. Aí, se for só o nervo espinal, então só aquele segmento daquele nervo vai deixar de sentir. Todo segmento. Aquela faixa de pele todinha. Geralmente a pessoa sente dor nesse dermato do período, para saber qual isso aí. Então, se ele vai deixar de sentir a faixa de pele toda. Tudo. Calor, pressão, tudo. Perdeu a conexão. Se for no dermatozinho do pé, sim. Perde tudo. Tudo que for daquela faixa de pele, de calor, de frio, de dor, de tato, vai por aquele nervo. Você seccionou, cauterizou ele, vai por onde agora? Lugar nenhum. Não. Para neurônio motor, eu acho que ele não vai fazer, não. Acho que ele não tira. O neurônio motor é diferente. Boa pergunta. A hanseníase, ela destrói o receptor lá na pele. Ela tem uma preferência pelo receptor de dor. Ela destrói lá na pele e você vai lá com um estímulo doloroso e a pessoa não sente. Mas é lá na pele. Distal, isso. A hanseníase. Então, dor lenta, dor rápida, né? O receptor para dor. Na verdade, qualquer receptor que seja hiperestimulado, ele pode causar dor. Um mecanorreceptor que seja muito estimulado, se eu apertar meu braço, beliscar com força, não vai doer. Então, isso aí também pode causar dor. Mas, os principais são as terminações nervosas livres, né, que detectam lesões, né, na pele. As substâncias que estimulam a dor, né, que estimulam as terminações nervosas livres. Bradicinina, serotonina, histamina.
acetilcolina, enzimas proteolíticas. A dor visceral, né, a dor que vai pelo sistema anterolateral, ó, fibra C, que é aquela amielínica, fininha, transmissão lenta, ou a gama, que é mielínica, mas ela é fininha. Tem também uma transmissão um pouco mais lenta comparado com a alfa, que é bem rápida. O que eu falei para vocês, ó, a maioria das fibras do sistema anterolateral fica já no tronco cerebral, daí que você já sente dor, mesmo que tenha um AVC lá em cima, você continua sentindo dor. E a dor visceral ou dor referida, como você tem uma localização meio, não é tão bem localizado, você pode ter aí regiões para dores, é bom para os cirurgiões, futuros cirurgiões aí, a dor referida dos órgãos, né? Aqui eu chamo a atenção para vocês para a dor do coração, ó. Ela pode vir desde a parte anterior do pescoço, o ombro esquerdo, braço esquerdo, olha, até lá perto da mão. Por quê? Porque embriologicamente o coração lá no embriãozinho surge aqui. Então foi no dermato que vai aqui para o membro superior esquerdo. Depois, quando o embriãozinho vai crescendo, é que o coração desce para o tórax. Então aqui, ó, às vezes senti uma dor aqui no braço esquerdo, dor na região anterior do pescoço, até na mandíbula, tem que dar uma suspeitadazinha de um infarto agudo do miocárdio. Se, por exemplo, tiver um apendicite, você vai ter dois tipos de dor. A dor visceral do órgão, da víscera, vai pelas fibras tipo C, que é do sistema nervoso autônomo, simpático, dor referida, dor inespecífica, uma dor em queimação. Agora, a irritação, se isso aqui inflamar e irritar o peritônio, aí vai ser a dor aguda, a dor bem referida, que vai para as fibras pela coluna dorsal, né? Fibra bem referida, fibra de dor rápida. Então, você pode ter os dois tipos de dor, se tiver a inflamação, por exemplo, do apêndice. E aqui a graduação para sensações térmicas, desde o frio extremo até o calor extremo. Você tem aí vários tipos de graduação para dor. Para encerrar, tem essas questõezinhas, mas depois vocês podem fazer. Só fotografa aí, depois você responde, mas eu não vou nem corrigir. Vão almoçar, espero que tenham gostado e a gente se encontra na aula de neurofisiologia motora. Vocês de casa, boa tarde também. Professor, o senhor vai fazer chamada? Eu não. Ah. Gosto de chamada, não. É chato. Vou não. Não, vou escolher uns 3 aí para dar falta. Fala o nome aí de 3 pessoas aqui para dar falta. Eu vou escolher o Charles. Então, eu vou dar falta para o Charles, o Bruno e a Maria Eduarda. Pronto, tá feito. Eu estava no banheiro com a aula ligada. Como é que... Vou parar de gravar.